Aleluias. Meus amados irmãos, o tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração hoje é: em Jesus está a nossa esperança. Em Jesus está a nossa esperança. Vamos meditar em Isaías, capítulo 53, vamos ler do versículo 2 até o 7. Amém? Glória a Deus. Está lá. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, esse livro do profeta Isaías, ele foi escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo. 800 anos antes de Cristo. Coloca para nós no versículo primeiro, deixa aí no primeiro, 53, 1. Não, no 2, por gentileza, põe no 2. Obrigado. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui como o Senhor Jesus, ele não abriu a boca dele diante daquilo que ele estava passando inocentemente. Nós aqui, nós somos falhos e pecadores, e às vezes qualquer coisa a gente vai murmurar, às vezes, alguns murmuram, alguns reclamam de por que está passando, o que está acontecendo isso comigo, por que eu estou passando por isso, por que eu estou nessa prova, por que eu estou nesse evento. Qualquer um aqui de nós, talvez já conversou assim com o Senhor, ou conversa com Deus, ou está conversando nesse momento. Por que eu estou dessa forma, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Irmão, para começar, não tem segredo nenhuma, coisa que você já sabe, eu também sei. Nós não somos moradores daqui não, hein? Nós estamos em terra estranha. Nós somos moradores do céu. Por isso, nós estamos passando por isso aqui. Você não está no seu habitat natural. Nós estamos passando um período aqui embaixo, mas a nossa vida que o Senhor tem para nós é a vida eterna na glória, junto com Ele. Então, amados, esse livro foi escrito aproximadamente 800 anos antes de Cristo. E está aqui, ó, porque, está lá, ó, porque foi subindo como um renovo. Como renovo, o que é isso? Uma restauração, né? Um novo começo. Assim são as pessoas quando encontram com Jesus, e perante Ele, e como uma raiz terra seca. Já viu como uma terra seca, ela é rachada, uma terra seca, aqui não tem vida, mas vinha subindo com Jesus aqui um renovo, para trazer com Ele transformação para a humanidade. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele,
Não havia boa aparência nele para o que desejasse. Então, irmãos, Jesus lá naquela época, aí aconteceu, o profeta estava profetizando como seria o nascimento do Messias e o ministério dele. Jesus não ia atrair pessoas pela sua boa aparência, né, pela sua boa vestimenta, que ele não tinha nem beleza nem formosura, mas Jesus ia atrair as pessoas, primeiramente as pessoas que aproximassem dele, porque nem aproximar de Jesus, muitos não se aproximaram, porque ele não tinha nada que pudesse atrair ninguém, mas ia ser atraído pela conversa dele, a fala dele, aquilo que ele transmitia, aquilo que ele tirava de dentro para fora. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que não tinha formosura e nem beleza, nada que a gente pudesse desejar Jesus. Ali o povo fez assim, literalmente. Muitos ali nem quiseram começar com Jesus, e tanto é que mandaram soltar um bandido no lugar de Jesus. Ali quando Jesus ia ser crucificado, podia ser ele ou Barrabás. Irmãos, Jesus, hoje, nós não conseguimos ver Jesus, mas nós conseguimos sentir Jesus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Irmãos, Jesus, ele não tem beleza exterior. A palavra de Deus está falando aí, desse corpo de humilhação que ele veio aqui. Mas o corpo que ele se encontra hoje é um corpo de glória, é diferente. É um corpo de glória, o mesmo corpo que nós, na nossa caminhada aqui, se nós vencermos aqui, nós vamos ter o mesmo corpo glorioso do Senhor Jesus. Novos nomes, nós vamos ganhar outro nome. Todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema que cada um de nós aqui possa ter aqui neste mundo, vai ser tirado de nós. As dores, sofrimento, angústia, depressão, pré-depressão, câncer, caroço, vai sumir tudo da vida da pessoa. Então, irmãos, vale a pena ficar com Jesus. Irmãos, Jesus, então, a gente não precisa ver, mas nós sabemos que Ele tem amor para nós, Ele tem misericórdia infinita para nós, bondade, tem cura, e o principal, tem vida eterna. E qual o valor disso? Já foi pago, é gratuito, já foi pago na cruz do Calvário, pelo derramamento do seu próprio sangue. Um sangue de uma pessoa inocente, de um justo, foi derramado por nós, que somos falhos e pecadores. Então, como um renovo, nós lemos lá, então a nossa vida começa a ser transformada quando nós temos um encontro com Jesus, começa a ser transformada através de Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo, começa a transformação na nossa vida. Irmão, como foi difícil nós chegarmos até esse ponto aqui de hoje, aqui na casa de Deus, para participar de uma Santa Ceia. Não é chegar aqui hoje na igreja, não. Ter uma vida com Jesus. Muitas coisas mundanas nos afastavam de Jesus. A todo instante, a todo momento. Muitas coisas mundanas estão afastando muitos ou milhares de pessoas da presença de Deus. Eles não conseguem chegar aqui e sentar no banco para ouvir a palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus vai matar eles, sendo que a palavra de Deus é vida e vida com abundância. Mas não conseguem, porque esse momento aqui de ouvir a palavra de Deus, parece que estão perdendo tempo de estar aqui, porque eles querem aproveitar o que está lá fora. Falsos prazeres, prazeres do mundo, prazeres da carne e armadilhas do diabo, que está lá tirando pessoas de dentro da igreja e julgando a pessoa na derrota, no fundo do poço, no fundo do lamaçal. Irmãos, no capítulo 53, aí no versículo de número 3, diz assim: ele era desprezado. Aleluia, glória a Deus. Isaías 53, 3, era desprezado
Ah lá, desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Então, irmãos, às vezes nós estamos passando por algum problema, ou seja, pessoal, ou seja, coletivo na sua casa. Seja, a família está passando por uma situação. Ou seja, você talvez também possa estar passando um problema seu pessoal. E é intransferível, que aquilo está com você, mas acaba atingindo os seus entes queridos. Então, está falando que Jesus era experimentado no sofrimento, mas não é que Jesus está gostando de sofrer, não, mas ele tinha que passar por isso por causa de quem? De mim e de você. Então, o castigo que estava sobre nós, Jesus levou, era para nós. Irmãos, nós estamos vendo aqui que Jesus ele era desprezado lá atrás. E hoje? Nos dias atuais? Será que mudou isso? Será que as igrejas estão superlotadas de pessoas para ouvir a palavra de Deus, para receber uma bênção, para receber uma cura, para receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e verdadeiramente sair daqui, no momento que for tirado daqui, seja individualmente ou coletivamente, e morar na glória? As igrejas estão superlotadas? Não. E tem trigo virando joio. E tem joio virando trigo, mas mais tem pessoas saindo da presença de Deus do que entrando. E olha que nós estamos nos momentos finais da igreja aqui na terra. Então, é preciso a gente entender que Jesus era experimentado no sofrimento. Então, as lutas que nós passamos, eu falo, ela vai passar. Conforme passou para Jesus. Ele passou, ele foi até o final, teve morte de cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele hoje está aqui no meio da igreja. Ele está aqui, mas ele era experimentado lá todo dia no sofrimento. Então ele experimentou o sofrimento e outra coisa, sofria por nós, porque ele era o quê? Inocente. Jesus, nós estamos falando aqui, do capítulo 3, como quem se escondia o rosto, como um de quem se escondia o rosto, os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías estava profetizando ainda que viria um homem, o Messias, e ele ia passar por isso tudo aqui. Isso tudo que foi profetizado aconteceu. Então, nos dias atuais, continua a mesma coisa. As pessoas, algumas pessoas, pouca, a minoria das pessoas ouve a palavra de Deus, então acontece a transformação. Hoje ela serve Jesus com alegria, com carinho, com zelo, e ela tem vontade de vir na casa de Deus, para ouvir a sua palavra, para ouvir uma palavra de exortação, de ânimo, de edificação, para te fazer o quê? Ficar firme, continuar prosseguindo firme na presença de Deus e continuar rompendo em fé em nome de Jesus. Mas tem muitas pessoas que não querem vir aqui ouvir uma palavra de Deus por causa de quê? Porque ela acha que ela está perdendo tempo aqui. E tem muitos que estão dentro da igreja agora para ouvir a palavra de Deus como se fosse uma obrigação. Depois do culto ela vai sair e vai para outro lugar. Quer dizer, hoje eu já fiz a minha obrigação. Irmãos, se você, conforme o pastor Daniel falou de manhã aqui, se você estiver aqui dentro, porque hoje é Santa Ceia, você sabe que você precisa participar da Santa Ceia, mas você está vindo aqui só por causa da Santa Ceia, você está perdendo tempo. Você tem que vir aqui para adorar o Senhor verdadeiramente. O Senhor está procurando verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, conforme o versículo que a irmã leu aqui, antes na hora do louvor. Os verdadeiros adoradores. Não adianta você estar vindo por obrigação para subir com a Bíblia lá da igreja. Deus conhece cada um de nós, meus irmãos. Deus conhece nosso coração. Irmãos, verdadeiramente, versículo 4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas pastor, eu estou
com isso, meu filho está com aquilo. Irmãos, isso tudo está porque o pecado continua aí. Ali, quando Jesus morre naquela cruz, se as pessoas tivessem ouvido o que Jesus falou, isso nada teria mais aqui na terra, porque o pecado ia sumir daqui, mas não. Multiplicou a iniquidade depois disso. As pessoas parecem que foi só um episódio de 3 anos que foi o ministério do Senhor Jesus, e depois daquilo começou até a piorar o negócio. Nós estamos vendo aí como é que estão as coisas. Então, irmãos, é preciso verdadeiramente ter mudança na nossa vida. Tem um dia que eu estava vendo, até falei outro dia aqui, estava vendo até um filme, aí, um filme antigo de faroeste, que eu gosto de ver. Então, que é filme mais tranquilo, é um filme que não tem nada que você vê nada que possa desagradar, sabe que tudo é um cenário. Então, aí o rapaz, o irmão dele morre, aí chega o outro assim, e você, eu não acredito em nada de Deus, que chega um colega dele que é pastor, ele fala assim, não vem falar de Deus, que não acredita em Deus. Se Deus existisse, os meus pais não tinham morrido de varíola. É um filme antigo. Aí o pastor depois fala assim, dessa forma, eu falo com ele, mas ele ama você e amava seus pais também, tanto é que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Aí o rapaz abaixa a cabeça e sai de perto, o que ele ia falar? E foi verdade, ele não precisava fazer isso, mas já tinha enviado vários profetas aqui embaixo. Moisés pregou a palavra, Elias, Isaías, Ezequiel, Samuel, tudo pregava a palavra de Deus, mas só que Jesus tinha o plano perfeito. E o último plano também, o último plano foi o seu próprio filho, que ele enviou a esse mundo para morrer por mim e por você. O último plano. Então é a última chance para entregar a sua vida para Jesus, é agora. Não vai ter mais nenhum profeta que vai fazer isso ou aquilo. O último foi o Senhor Jesus, e Ele está aqui te falando nessa noite para você ficar firme, para mim ficar firme na presença de Deus. É o último profeta. Tudo aqui está se cumprindo, poucas coisas faltam para se cumprir com a igreja aqui, e muitas outras ainda vão se cumprir depois que nós sairmos daqui. Mas é preciso entender que Jesus levou todas as nossas enfermidades, mas o pecado do homem atraiu elas novamente para a humanidade. E hoje eu te falo que esses pecados lá do passado são pequenininhos diante do que a gente está enxergando hoje. É uma coisa absurda, uma coisa atrás da outra. Irmãos, a Bíblia fala assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Olha o que o profeta Isaías está falando lá atrás. Por causa das nossas transgressões, que é uma coisa que ainda ia acontecer. Então até aquelas pessoas que não viveram naquela época, estão vivendo no dia de hoje, Jesus morreu por nós também. Pelas nossas transgressões, não foi daquela época só, dessas épocas também. Das coisas vindouras que viriam a acontecer ainda. Então, amados, e moído por causa das nossas iniquidades. Jesus começou a ser moído literalmente quando nem a mão neles, os soldados, servos daqueles sumos sacerdotes, tinha encostado a mão do Senhor Jesus. Ele já começou a ser moído ali, orando a Deus, pedindo ao Pai forças para ele enfrentar esse ministério, enfrentar a morte de cruz. E que ele estava ali no Getsêmani, suando sangue por cada um de nós que está aqui. Então, para a pessoa suar sangue, parece que tem uns 3 ou 4 casos que a gente sabe que aconteceu isso no mundo. Tem um nome científico, isso aí que acontece com a pessoa. É quando a pessoa está em profunda agonia. Você, eu estou triste, eu estou angustiado. Mas se você lembrar que Jesus suava grandes gotas de sangue, você fala assim, eu não estou passando nada, eu estou muito bem. Então a gente sabe, tem muitas enfermidades acontecendo por aí, mas o importante é nós ficarmos na presença de Deus, que nós não somos daqui, e isso tudo que acontece com nós é passageiro.
A outra é eterna. Ou vai ser vida eterna, ou vai ser condenação eterna. Irmãos, está falando também que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Essa cura pode ser aqui e pode ser a cura já de viver uma vida com o Senhor Jesus na eternidade, na glória de Deus. Então, o importante é estar na presença de Deus. Jesus sofreu demais e por muitos ainda não é reconhecido o que Jesus fez. Alguns falam que essa história que Jesus morreu na cruz nem existe. Muitas pessoas falam assim, a pessoa que não acredita em nada, aquela nem acredita nela mesmo. Mas Jesus deixou um alerta para mim e para você. Um alerta. Mateus 7, versículo 13 e 14. Irmão, devemos ficar ligados e preparados a todo instante. Entrai pela porta estreita. A porta estreita é Jesus. Então, uma porta estreita você não passa com muita facilidade. Está falando que você vai ter que ou passar de lado, alguma coisa, porque a porta é estreita, você não passa com essa facilidade. Você tem que renunciar a certas coisas, talvez você quer carregar muita coisa, aí você tem que deixar uma mochila para lá, tem que deixar uma bolsa para lá, talvez tem que tirar aquele capote, que senão você não passa, porque a porta é estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, irmãos, a porta larga passa a pessoa de qualquer jeito. A porta larga já vai direto para o inferno, e o caminho é espaçoso para isso. Por isso, onde tem muita multidão, você pode ter certeza, porque então a multidão, já entra a multidão porque a porta é larga. Mas aonde a porta é estreita, tem poucas pessoas, porque a porta é estreita. Então aí poucas pessoas querem ouvir a verdade, porque tem um ditado popular que fala, a verdade dói. Irmão, se eu estiver precisando consertar alguma coisa, conforme eu preciso consertar muita coisa na minha vida, eu tenho que ouvir a palavra e aceitar, me colocar na posição de cristão do Senhor. Me quebra, me faz de novo. Então, a palavra de Deus, às vezes você se alegra, porque aquilo não está falando nada com você, porque você está dentro ali dos ensinamentos do Senhor, e às vezes está te machucando, porque talvez você está com a vida errada diante do Senhor. Então, o Senhor está te dando a oportunidade, nessa noite, de você se consertar, de você ter uma vida transformada, de você realmente fazer uma reflexão sobre a vida, como você está mostrando para o mundo que você verdadeiramente é um cristão, porque para Deus nada passa despercebido, nada pode ser escondido de Deus. Ele sabe como está o meu coração, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe aonde você vai, Ele sabe aonde eu vou, Ele sabe o que é que eu estou pensando para amanhã, Ele sabe também o que Ele está guardando, me esperando amanhã, coisa que eu não sei. Então nós precisamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida na mão do Senhor. Eu quero entrar dentro de uma pedagogia com os irmãos para se tornar mais fácil o entendimento de cada irmão. A palavra de Deus fala que Jesus mandou deixar vir as criancinhas. Fala que a pessoa para entrar no céu também, ela tem que ser igual uma criancinha, simples, humilde, que a criança é inocente. Então, eu vou dizer para vocês, que se eu falar assim, está cheio de criancinha aqui, o pastor Moisés está ficando doido, tá não. Todos nós aqui carecemos do Senhor, Ele conhece cada um de nós, e Ele nos vê como criança. E nossa mente tem que ser como de criança, limpa, pura. Assim que tem que ser a igreja do Senhor. Por isso, dentro dessa visão,
Eu quero contar aqui a gente não veio aqui para contar a história. Eu vim aqui para trazer a palavra dos irmãos através, eu vim como instrumento, quem está falando na minha boca é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu vim trazer aqui uma história para você entender o que é a vida. Lá na minha época, não muito tempo atrás, né, irmã? Não muito tempo atrás, tinha uma história que hoje em dia mudaram até o nome desses personagens. Né, Laurinha? Tinha uma história dos 3 porquinhos. Um chamava Palhaço, depois mudaram, hoje em dia é outro nome já. Palhaço, Palito e Pedrico. Quem ouviu essa história lá atrás, seus pais contaram, hoje eu conto para os filhos, ou hoje eu conto para os seus netos. Então, eles estavam sendo foram criados com a sua mãe, depois chegou uma certa idade, a mãe disse, agora vocês saem de casa, vocês vão cuidar da sua vida. Cada um vai cuidar, a mãe deles despediu deles, e eles foram cuidar da sua vida. Professor, vocês tomam cuidado, que há perigo por aí, há um lobo que anda por aí, então vocês cuidado, o que vocês vão fazer? E assim eles partiram os 3, o irmão mais novo, o irmão do meio e o irmão mais velho. O irmão mais novo, ele falou, eu vou aproveitar, estou longe da mamãe, agora nós tem que se virar cada um de nós e fazer a nossa casa, eu vou aproveitar. E brincava, rolava no barro, ia para lá, ia para cá, brincava. O irmão dele mais velho, ele falou assim, nós temos que ter cuidado, que a nossa mãe avisou que o lobo está por aí. Aí o que aconteceu? Ele foi lá para brincar mais, fez a sua casa de palha. Para quê? Era mais fácil de fazer, colher a palha e fazer lá, foi fazendo do jeitinho dele, fez a casinha dele esconder da chuva, tá bom, falou, mas essa casa não aguenta assim, dá para me esconder da chuva, tranquilo. E fez assim. O do meio brincava também, né? E também ficava um pouquinho na vigilância, um pouquinho brincava, um pouquinho na vigilância. Aí o que aconteceu? Fez a casa dele de madeira. Os irmãos conhecem isso aí, só estou ilustrando para os irmãos lembrar da historinha, que deve ter só quase uns 100 anos. Vamos lá. Depois, o mais velho, o Pedro, já foi mais prudente. Ele vigiou mais, que sabia que o lobo era perigoso. E construiu sua casa de pedra e tijolo. Fez mais forte. Bom, e assim foram continuando a brincar. E o outro trabalhava mais do que brincava, quando os irmãos dele brincavam, e ele foi construindo sua casa mais forte. Aí chegou um dia que o lobo veio. Correu atrás do primeiro, que era o mais novo. Ele escondeu dentro da casa dele, o lobo, abre a porta, não vou abrir. Soprou, a casa dele caiu. Vou adiantar aqui, senão vai virar uma historinha muito grande. A casa dele caiu. Aí ele foi e correu para a casa do irmão. Aí o lobo soprou também, mas tem que fazer mais força, que é uma casa mais forte um pouquinho. Mas soprou, a casa caiu também. E depois ele foi no terceiro, correram para o terceiro. O Pedrinho foi lá, o lobo sopra aqui, sopra dali, sopra daqui, e a casa não caiu. O restante você já sabe, o lobo entra na chaminé, cai dentro do caldeirão, e depois sai correndo. Bom, o que tem a ver isso com a nossa mensagem aqui nessa noite? Será que eu estou contando essa mensagem aqui só para ler para a filha do Edilson que está ali? Não, é para nós, cada um de nós. Por causa de quê? Porque muitas pessoas estão, conforme aquele porquinho chamado palhaço, estão só brincando, não quer saber nada de Deus, não tem caso, não tem alicerce nenhum. E o lobo vem, o lobo é o inimigo que está aí, e nós temos só um inimigo, não, nós temos 3 inimigos, o diabo, a carne e o mundo. E essas pessoas são alvos fáceis para o inimigo, pois a casa deles está edificada o quê? Aonde? Em lugar nenhum, a casa é de palha. Aí, essas pessoas são alvo do inimigo porque estão brincando, estão aproveitando a vida, estão fazendo um montão de coisa, muitos estão na orgia, muitos estão por vários caminhos tortuosos, não querem saber nada de Deus. E tem aquelas pessoas meia pedra, meia tijolo, que é igual o segundo porquinho, que é o palito. Ela está com o pé na igreja e pé lá fora, o pé na igreja e pé lá fora. Então, por um lado ela busca de um lado, mas por outro lado ela dá uma brecha muito grande para o inimigo entrar. Uma hora o inimigo vai chegar e a casa dessa pessoa vai cair também. Não adianta você perder o seu tempo aqui no culto e fazer tudo errado lá fora. Não adianta. O que você está fazendo aqui dentro da igreja, você tem que fazer lá fora também.
Fazer lá fora também. Sabe por causa de quê? Porque eu e você, nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Nós levamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que a gente vá, a gente leva o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí tem pessoa que anda assim, em bastante santificação, tem uma comunhão com Deus tão grande, que de longe a pessoa já consegue observar o brilho do Espírito Santo no rosto daquela pessoa. Quando não consegue observar o brilho do Espírito Santo no rosto daquela pessoa, quando aquela pessoa abre a boca para falar, a pessoa já sabe que ela é de Deus, que ele é de Deus, aleluia. Jesus não tinha formosura nenhuma, não tinha beleza nenhuma, nós acabamos de ler. Mas quem ouvia Jesus falar, ele verdadeiramente é filho de Deus. A pessoa não queria afastar mais. Até a Bíblia fala de um jovem rico, né, que estava gostando muito de ouvir Jesus falar. Quem que não gostava de ouvir Jesus falar? Ele falou sobre céu, falou sobre inferno até mais vezes. Falava sobre amor, carinho, perdão, misericórdia, falava sobre tudo. Então as pessoas ouviam Jesus falar, mas aquele jovem estava lá ouvindo falar, e ele estava gostando do que estava ouvindo. Senhor, o que eu faço para mim entrar no reino de Deus? Vende tudo que tens, para os pobres segue. E aí ficou triste na hora. Tem pessoas que estão presas nas coisas materiais. Irmãos, a pessoa faz a casa dele com tanto carinho, ele vai fazendo, mas é bonito, é bom, tem banheiro, tem chuveiro, tem piscina, maravilha, está vendo no conforto. Mas se a sua casa, que é a sua vida, não tiver adornada na presença de Deus que somos nós, de nada adianta, você vai morrer, que vai ficar tudo aí. Agora, qual que é o seu destino, qual que é o meu destino final? É céu ou é inferno? Quem morre fica tudo aí. Aí vem os filhos, os netos, vem de cabo com aquilo tudo que você fez com carinho. Eu vou vender isso aí, vou comprar um carro, comprar uma casinha para lá, vou alugar outra coisa, vou vender isso aí que o pai, a avó, a mãe fez para nós, vamos vender isso aí, vamos dividir, acabou. Então, irmãos, o ser humano é muito materialista. A gente tem que gostar de ter as coisas assim, mas você não pode ter mais amor, né, a sua própria vida, né, do que a casa, do que o carro que você tem. Então, irmãos, nós vimos aqui a história desses 3 porquinhos. Então, tem muitas pessoas vivendo desse jeito. E outra coisa, quando a nossa casa está colocada em cima da rocha, pode vir um vento, pode vir todo tipo de provação sobre a sua vida, mas sua casa não cai, porque nós estamos edificados na rocha, que é Jesus Cristo. A casa daquele porquinho que eu estou falando aqui do Pedrico, não caiu porque estava na rocha, era de pedra. E a nossa casa é também de pedra, porque a nossa casa geralmente, verdadeiramente, ela é o Senhor Jesus, que é a rocha. É a rocha. Então pode vir o inimigo a hora que quiser soprar, tentar balançar a sua casa, falar qualquer coisa, fazer qualquer tipo de coisa lá, que não vai acontecer nada com você. Você tem a proteção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? João 10,10 diz lá, o inimigo ou o ladrão, no caso, que é a mesma coisa, vem para roubar, se não para roubar, matar e destruir. Foi isso que aconteceu lá com o lobo, que nós estávamos falando aqui agora. Ele veio tentar matar, roubar e destruir, mas só não conseguiu lá na casa daquele que estava aqui, vigilante. Você está vigilante na presença de Deus, meu irmão? Como está a sua vida aí fora? Você tem tirado um tempo para orar a Deus todos os dias, porque você come e bebe todos os dias, você dorme todos os dias, né? Então, agora todos os dias as mãos de Deus estão estendidas para nós. Todo dia o Senhor está com os ouvidos esperando, né, talvez uma oração nossa de gratidão, ou esperando você orar pedindo a Ele socorro, que Ele já sabe o que você está precisando. Mas você tem pedido a Deus ou só tem encostado Deus na parede? Senhor, conforme eu falei no começo, Senhor, eu estou esperando isso, eu estou passando por isso, eu quero isso, não sei porque que está acontecendo isso comigo. Então, irmãos, é preciso a gente ficar vigilante. Aí no versículo 5, o que está escrito lá, né? De Isaías
53, 5. Glória a Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sarados de quê? De várias coisas, irmãos. De várias coisas que nós estamos passando na nossa vida. Você sabe, se você hoje aqui está com alguma enfermidade, que ela ainda não apareceu, mas pode aparecer amanhã, você não sabe. Mas Deus sabe. E Deus pode estar cortando, tirando essa maldição de você hoje, aqui, agora, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Então, irmão, nós precisamos vigiar. Vigiar, porque o Senhor Jesus nos tirou de uma trajetória de derrota, de um desfecho muito ruim para a nossa vida, e nos trouxe para a luz. Isaías versículo 6, 53, 6. Vamos lá. O que está escrito lá? Para meditação. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, aleluia. Então cada um ia para onde seu nariz apontava. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, Ele mudou a nossa história. Agora não, nós temos o caminho, e esse caminho chama Jesus Cristo, aleluia. Nós estamos assim andando nele, o nosso caminho é Ele, a porta é Ele, e a nossa vitória está nele, aleluia. Glória a Deus. É em Jesus Cristo. Então nós não estamos desviados para qualquer caminho, por qualquer trilha, não. Hoje nós estamos verdadeiramente no caminho, que é Jesus Cristo. Estamos passando por dificuldade? Estamos. Às vezes estamos chorando? Estamos enfrentando enfermidade? Estamos. Problemas financeiros? Passamos por problemas no casamento? Passamos por problemas com os filhos? Passamos, com netos? Passamos. Mas nós estamos passando, dando glória a Deus, que nós estamos no caminho, a nossa esperança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. A nossa esperança está nele. Todos os dias, para qualquer tipo de problema, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diz a palavra do Senhor: posso todas as coisas. Posso ter saúde nele, posso ter uma vida melhor nele, posso ter um casamento transformado nele, posso ter filhos melhores nele, posso ter netos melhores nele. Tudo é nele. Jesus é o nosso tudo, aleluia. Tudo que está ao nosso redor foi criado por Ele. Foi criado por Ele. Inclusive nós, quando ainda estávamos em formação no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia cada um de nós. Aleluia. Esse pastor Moisés aí, no comecinho da vida dele, ele vai andar pelos caminhos tortuosos. Qual forma andamos mesmo? Cegos. Sem direção, sem destino, porque você fica andando sem rumo, no fundo do poço, no fundo do lamaçal, e sorrindo para um e para o outro, como se fosse o bam. Você com o rosto enfiado lá na lama. Até que um dia, eu comecei a passar por uma batalha espiritual muito grande, que eu tinha medo de andar dentro da minha casa logo que eu casei. Mas eu já tinha saído de um bairro onde eu morava e vim morar aqui, no Madre, onde eu moro hoje. Aí as coisas apertaram, porque lá já acontecia, mas lá tinha outras coisas que me cegavam, que não deixavam enxergar a solução para os meus problemas. Então já tinha outros problemas lá, mas quando eu casei, que eu saí do meio da bagunça e vim para cá, aqui eu comecei a ter mais tempo para enxergar que verdadeiramente eu era um derrotado. Aí eu falei assim, eu já sei aonde eu vou procurar socorro. Vou lá na igreja daquele irmão que me chamou um dia para fazer uma visita na igreja dele. E aí eu fui lá na igreja, lá no bairro Bonfim. Aí cheguei lá, bati um papo com o pastor, e falou, você faz aí 7 a toda sexta-feira. Então, irmãos, ali, a partir daquilo ali, a minha vida começou a mudar.
Mas ali eu quero dizer o seguinte: quando aquele problema espiritual, aquela batalha que eu estava enfrentando, ela passou, o que aconteceu? Eu também devagarzinho, eu fui desviando da igreja, já passou, estou saindo de novo, até quebrar a cara de novo, para voltar para nunca mais sair, aleluia. Então, irmão, às vezes Deus permite, sai um pouquinho, me mostrou, sai um pouquinho, para você ver. Eu fui saindo, o negócio foi dando para trás, e eu voltei para nunca mais sair. Qualquer um de nós aqui, irmão, que voltar lá para fora, o que tem para nós lá fora? Me fala aí se alguém puder, para nós que somos de Cristo Jesus. O que tem para nós lá fora? Nada. Mas se você quiser, aparece destruição, aparece lá condenação eterna, aparece um montão de coisa lá. E outra coisa, o pior, muitos, ou a maioria que sai da presença de Deus, não consegue entrar mais em igreja nenhuma. Faz uma visita numa, faz uma visita na outra, não consegue mais firmar o seu pé dentro da igreja. Então, irmão, é muito difícil isso aí. Então, está aqui, ó, todos nós andamos como ovelha desgarrada, cada um se desviar pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de cada um de nós. Hoje, não estamos mais perdidos. Nós não estamos mais perdidos, porque nós encontramos Jesus e Jesus também nos encontrou. Houve então um encontro daquele que precisava e daquele que podia ajudar, podia mudar nossa vida, aleluia. E nós estamos seguindo seus ensinamentos. Está doendo? Tá, tem gente que falar porque não é fácil ficar na presença de Deus. Muitas coisas, muitos pratos são oferecidos para nós cada instante, a cada dia. Então, amados, hoje nós não estamos mais perdidos, mas milhares de pessoas ainda estão. E eu te falo que muitas dessas pessoas são pessoas queridas, nossos entes queridos, nossos familiares. Nossa parentela, muitas pessoas ainda não conhecem o Jesus. Já ouviu falar de Jesus, mas não tem um relacionamento com Jesus. Então não adianta nada. Nós temos que nos relacionar com o Senhor Jesus. Nós temos que buscar a face dele. Nós temos que buscar a presença de Deus a todo instante na nossa vida. E não é na hora só de dormir, e não é na hora só de levantar. Durante o dia mesmo, você compra uma peça de roupa numa loja, Deus te abençoe, né? A pessoa te dá um negócio, eu te abençoe em nome de Jesus Cristo, muito obrigado em nome de Jesus. Pode falar, irmãos, em nome disso você pode falar, você está abençoando a pessoa. O Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade e poder para isso. Deus te abençoe, a pessoa fica abençoada o dia inteiro. Quando você abençoa a pessoa, a palavra sai do seu coração. Então, irmãos, ainda hoje há milhares de pessoas que não enxergam, ou não querem enxergar a palavra de Deus, porque estão cegos. Mas é preciso que essas pessoas ouçam a palavra de Deus. Para quê? Para que a venda que está tampando os olhos dessas pessoas, ela venha cair. Salmo 119, versículo 105. Glória a Deus. Que diz lá, ó, glória a Deus, aleluias. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para o meu caminho, ou luz para o meu caminho. Irmãos, então está mostrando que a palavra nos mostra aonde pisar, aonde ir, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos mostra os perigos, os tropeços, o pau, a pedra, o abismo que está na nossa. Ela nos mostra, porque você está enxergando, é lâmpada para os nossos pés. E quem não tem a palavra, quem não conhece a palavra, ela está cega. Ela está cega. Vou falar um homem que tinha ali comunhão com Deus. Sansão tinha comunhão com Deus. Primeira coisa, quando ele começou a falhar, quando ele começou a ter soberba da força que ele tinha, que ele começou a desviar dos caminhos do Senhor, e ele foi pego pelo inimigo, a primeira coisa que o inimigo fez foi cegar ele. Cegou ele, depois fez o quê? Ele virou escravo,
e ficou andando em círculos. Muitas pessoas estão andando como Sansão aí fora, estão cegas, viraram escravo do inimigo e estão andando em círculos sem direção. Não sabe para onde vão, não sabe se volta para a casa dele, se dorme na rua, se dorme na casa de colega e vai por aí afora. Uma vida de derrota no fundo do poço. Mas você conversa com essas pessoas e elas já têm ainda a coragem, outra vez porque não sabem, né? A coragem de te falar que elas estão, eu sou muito feliz. Elas não conhecem felicidade. Quem conhece felicidade mesmo diante dos problemas somos nós, cada um de nós estamos aqui, ó. Porque nós temos Jesus na nossa vida. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, irmãos. Quem me garante o nosso dia de amanhã, se a gente vai estar aqui ou não? Quem garante para nós? Nós estamos sempre pregando isso aqui, irmão, por causa de quê? Nós vamos sair daqui a qualquer momento. Ou hoje, ou amanhã, depois da manhã, daqui a pouco, a gente não sabe. Já teve situação de pastor que já morreu em cima de púlpito de igreja. Já teve situação que o pastor passou mal em cima do púlpito, morreu no púlpito, mas morreu no hospital depois. Até conhecido nosso, aconteceu isso aí, conhecido nosso. Então, irmãos, se eu morrer aqui agora, então, outro pega aí, tá aí, tem um montão de pessoas que pode pregar, continua o culto para lá e pode levar o pastor Moisés para lá, que está na bênção, me joga lá no Rio Parebu, não tem problema não. O problema, eu tenho que estar na bênção, eu tenho que estar preparado para mim ir. Eu tenho que estar preparado para mim ir. Aí eu vou fazer uma pergunta para você vai responder para você mesmo. Você está seguindo os mandamentos do Senhor? Você está na bênção? Você está aceitando aquilo que você está passando, esperando no tempo do Senhor a sua vitória? Porque é claro que a gente não vai fazer, estou aceitando o que eu estou fazendo. Não, a gente nunca aceita, a gente quer melhorar. Mas você está esperando com paciência no Senhor? A Bíblia fala para você esperar com paciência a sua vitória, a sua bênção, esperar a solução para aquele problema. É com paciência, porque o tempo é de Deus. Então, irmãos, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Quantas das vezes nós passamos por muito menos isso aqui, mas nós não aceitamos, nós abrimos a boca para perguntar ao Senhor, fazer questionamentos ao Senhor. Por que nós estamos passando por isso? Eu faço isso na igreja, eu canto, eu prego, eu faço isso, estou passando por isso. E aquela pessoa está lá na rua, está aproveitando tudo lá, não está passando por nada disso que eu estou passando. Tá? Aí o Senhor te responde, mas eu tenho preparado moradas para você, comigo para a eternidade. Eis que vou preparar morada, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, eu estou preparando a sua morada para você. E aquele lá não tem nada a ver comigo. Deixa ele aproveitar. Porque aqui ninguém pode entrar que nem por força e nem por violência. Então, irmãos, tem que haver uma mudança. A Bíblia sempre fala, igual aconteceu com Nicodemos. Nós temos que nascer de novo. Não pode ser uma transformação de fora para dentro. É de dentro para fora. Conforme rapidamente eu quero falar daquela outra ilustração também, né, que aquela mulher arrumou um porquinho, passava perfume nele, fazia isso, fazia aquilo, quando bobeava ele estava lá na lama. O habitat dele natural é a lama. Aí ia lá, dava um banho nele, passava perfume, talquinho, chamava veterinário, não sei o que, quando via, bobeava, o porquinho estava lá na lama. É o habitat dele natural. Quantas pessoas estão assim? Né? Você vem, limpa ele, pregando a palavra para ele, quando vê, está lá na lama. Aí, de novo, está lá na lama. Uma hora ele não volta mais para cá. Então, o que aconteceu na história, no final dessa história? Ela chama o veterinário assim, será que esse porquinho está acontecendo com um problema psiquiátrico dele? Não, o que está acontecendo? Eu já sei o que está acontecendo com ele. Eu vou levar ele. Pega ele e leva ele lá para a clínica dele, e tira o coração de porco dele e põe um coração de ovelha naquele porquinho. Pronto, acabou o problema. Por causa de quê? Ele estava no habitat natural, então ele sempre voltava para quando coloca o coração de ovelha, ele parou de ir na lama. Então, nós, que somos ovelha do Senhor Jesus, a gente não volta na lama não.
Se o inimigo soprar no seu coração, lá que é bom, é lá que devemos ir. Eu te falo, não é não, é armadilha. Muitas das vezes aqui, o inimigo soprou, vai lá, aproveita, vai lá que não tem nada a ver, mas o Espírito Santo que habita em nós, que mora dentro de nós, assim, aquilo ali é armadilha, não vai lá que você vai cair, não vai lá que vai acontecer isso, não vai lá que pode acontecer aquilo, se você for, não abre a boca, se você for, você fala da palavra de Deus. Sempre o Espírito Santo nos orienta, se é para você ir, se é para você não ir. Então, irmãos, porque nós somos ovelhas, não é só o coração, nós somos transformados, nós tivemos um encontro com Jesus e tivemos um novo nascimento. Então nós somos ovelhas do Senhor. Ovelha é amável, ovelha obedece ao seu pastor. Qual pastor? Tanto o terreno e principalmente o espiritual, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o bom pastor, é Jesus. Ovelha perdoa, ovelha ama, ovelha é diferente, é um animal dócil. Agora, o bode não, o bode dá chifre, dá pernada e come lixo. Mas nós comemos o maná, o melhor de Deus, aleluia, que é a palavra do Senhor, aleluias. Por isso nós estamos aqui, glória a Deus. Irmãos, então é preciso que a gente entenda as coisas do Senhor, aleluias. Irmãos, quando ouvimos essas palavras, vemos que reclamamos demais por pouca coisa. Nós reclamamos às vezes demais por pouca coisa. O Senhor, nós acabamos de ler, o Senhor, Ele não abriu a sua boca perante os seus tosqueadores. Jesus, Ele não veio neste mundo para passear não, meu irmão. Mas Ele veio para nos salvar. Ele não veio nesse mundo para mostrar que Ele era Deus, que era o Filho de Deus. Ele veio nesse mundo verdadeiramente para fazer uma obra jamais feita por qualquer homem aqui na face da terra. Ele veio para salvar toda a humanidade, sem exceção de pessoas. Mas o povo dele mesmo rejeitou Ele. O povo de Jesus mesmo rejeitou, que eram os judeus. Então, Jesus agora é para nós, aleluia. E para que todo aquele que aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, reconhecer isto. Mas Ele vem também, Jesus te prepara, irmãos. Jesus não te joga para o ministério, lá no hospital, lá pela sua casa, lá no serviço, de qualquer jeito não. Ele prepara você para fazer a boa obra, fazer uma obra com excelência, com zelo. Então, vamos ver que o profeta Isaías falou como é que ia acontecer isso, como é que Jesus ia vir nesse mundo. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Preste bastante atenção. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem que é Jessé? Pai de Davi. Jesus da geração de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Quem que é o renovo ali? Jesus Cristo. Vamos lá, versículo 2. E repousará sobre ele. Está profetizando quem? Quando o Messias nascesse, como é que ia ser? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, aleluia. Então está falando, quem ia vir aqui ia ser uma pessoa qualificada para isso, uma pessoa que ia ter comunhão com Deus, ia andar em santificação, ia orar, buscar o Pai, ia falar com o Pai a todo momento, que estivesse passando por dificuldade, que estivesse sorrindo, que estivesse chorando, ele ia sempre buscar conselho e entendimento no seu Pai. Assim nós devemos também buscar entendimento, conhecimento, perguntar por que nós estamos passando aqui. Nosso Pai, nós temos um Pai celestial. Jesus fazia isso então, assim, dessa forma que Ele veio nesse mundo. Então, irmãos, a gente fica pensando, será que as pessoas verdadeiramente estão vivendo uma vida transformada? Aí eu vou voltar lá de novo, para os irmãos entenderem. Nós estamos falando de pedagogia, né? Que pedagogia também mostra uma forma didática, né? Uma forma mais interessante da pessoa aprender mais rapidamente. Nós estamos falando aqui do palhaço, do palito e do pedrico. Tem gente que é verdadeiramente um palhaço. Está aí na rua, a casa dele está toda destruída. Então,
está perdendo tempo por aí, está aproveitando a vida. Então não tem casa, o inimigo vai pegar ele facilmente. O outro é meia pedra, meia tijolo, né? Está dentro, está fora. Está dentro, o lobo vem e vai pegar também. Porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Ou você está com Deus ou está com o diabo. Mas teve o outro que teve sabedoria e aproveitou também, mas teve a vigilância de construir uma casa forte. Então, quando a nossa rocha forte é o Senhor Jesus, então nós podemos brincar, nós podemos conversar, podemos fazer isso, trabalhar, mas nossa vida tem que estar edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Nós temos que estar na rocha. Aleluias, glória a Deus. Vamos trabalhar mais um pouco? Vamos esforçar mais um pouco? Vamos, mas vamos estar com Jesus. Quando o inimigo chegar, a nossa casa está forte, porque Jesus é pedra forte, aleluia, é pedra angular, aleluias. Estamos com Ele, aleluias. É Ele que tem nos protegido, é Ele que tem nos guardado. Então nós podemos aproveitar de todas as formas, mas sim, segundo a vontade do Senhor. E nós temos que fazer as coisas segundo a vontade do Espírito, não a vontade da carne. E a palavra nos alerta, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que ter um cuidado dobrado. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que estar cheios de Espírito Santo a todo momento, que a todo momento o nosso corpo já é a carne. Né, um pouquinho agora com o Espírito Santo, aí depois só amanhã que eu vou ter o Espírito Santo de novo. Não, é todo instante que a carne já está no nosso corpo, o dia todo, a noite toda, a madrugada toda, no nosso pensamento, no nosso coração, a carne está. E o Espírito Santo também tem que ser da mesma forma, ou talvez até mais. Isso vem através de oração e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, ninguém está querendo fazer você voltar lá no passado, não. Mas você mesmo vai lembrar agora aí. Lembra? Lá atrás, 15 para um, 20 para outro, 30 para outro, né, 5 para outro. Quando você não conhecia Jesus, como era a sua vida? Você ia para todo lugar, fazia tudo aquilo que sua carne pedia, tudo aquilo que o inimigo fala assim, vai lá, você ia, não, vamos lá aproveitar, vamos lá, vamos brigar, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? E que o mundo oferecia falando que não tinha nada a ver. Pensa você lá, a sua aparência, pega um retrato antigo e vê lá a sua aparência, e vê hoje como você está diferente. Como você tem entendimento do reino de Deus, agora que você está na presença de Deus e cheio do Espírito Santo. É diferente, irmãos. Hoje você ama mais, hoje você pensa que tem vontade de ajudar as pessoas. Seu coração fica cortado quando você vê uma pessoa morando debaixo de viaduto, enrolada no jornal, ou numa cobertinha chamada de peleja, que só tampa em cima, os pés ficam para fora. Se você puxar para o pé, você descobre em cima. A pessoa morando lá debaixo de viaduto. Antigamente você passava normal, não trabalhou, não fez isso, tem que morar lá mesmo, tem um montão de serviço, por que ele não vai trabalhar? Hoje não, você fala assim, puxa, a família toda morando, criança, cachorro, tudo misturado. Então, mas por que você sente dessa forma hoje? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo faz toda a transformação. Às vezes a pessoa te dá um tapa, literalmente um tapa. Se fosse lá atrás, vou reagir, me deu um tapa, eu vou dar 2 nele, vou deitar ele no chão agora, me bateu. Hoje não, você fala assim, Jesus te abençoa. Jesus te abençoa. Toda justiça pertence ao Senhor. E você sai. Você sai daquela situação rapidamente, você vai orar a Deus. Às vezes até com lágrima no olho. Talvez uma ingratidão que você sofreu, talvez uma apunhalada pelas costas daquela pessoa que você ajudou. Já teve pessoa da igreja que colocou pessoa, ajudando a pessoa a morar dentro da sua casa, e a pessoa roubou o marido daquela irmã. E ela ajudando a pessoa roubou o marido dela. Está vendo, irmão, que o céu de Deus passa por ajudar pelo nosso coração. Agora tem que ter cuidado, que a Bíblia também nos alerta. Enganoso é o nosso coração e mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então qualquer atitude que você for tomar, meu irmão, minha irmã, ore a Deus primeiro, peça a sabedoria a Deus, para você não fazer errado. Talvez é preferível você ajudar financeiramente essa pessoa em algum outro lugar, do que talvez colocar dentro da sua casa. Mesmo você que está com aquela vontade de colocar ela dentro da sua casa.
Tem pessoa que já morou dentro da outra ajudando, e a pessoa quando chegou tinha roubado tudo da pessoa. Fez com a mudança, como ela estava morando lá, a pessoa, a ordem é da colega dela, que deixou o caminhão, tá na porta, levou tudo. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. O tema hoje da mensagem, não esqueça não, irmão. Em Jesus está a nossa esperança. Em todas as áreas. Em todas as áreas, o Senhor Jesus é a nossa esperança. Para a cura, para provimento, né, para alimentação. Tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor. A partir do momento que você confia no Senhor, a partir do momento que você espera no Senhor, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Porque talvez você está pensando agora, eu estou ouvindo essa palavra, está falando tanto comigo, queria tanto que meu marido ouvisse, queria tanto que a minha filha ouvisse, esposa ouvisse, mas uma coisa eu falo, o importante é que você está ouvindo e você tem buscado para essas pessoas, para elas também ter a oportunidade de estar ouvindo. O tempo delas vai chegar de estar aqui. Vai chegar. Porque Deus está trabalhando. O trabalhar de Deus é diferente do nosso pensamento. A gente quer de um jeito e Deus quer de outro, mas a pessoa vai chegar. Ela só não vai chegar se ela não quiser, se ela for resistente à palavra. Porque o Senhor ouve a oração de cada um de nós aqui. De cada um de nós, as nossas orações não tem parado no céu de bronze, mas tem chegado no trono de Deus, aleluia. Então que Deus abençoe cada um dos irmãos